Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com um amigo do nosso canal, Noel, e queremos perguntar para ele a respeito sobre um tema muito importante que muitas pessoas têm dúvidas a respeito da salvação. Ok, vamos lá então. Antes de mais nada, eu gostaria de começar citando um texto da Bíblia, onde a pessoa pergunta exatamente isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 30 e 31, você vai ver que o carcereiro, né, o apóstolo Paulo, ele tinha sido preso na cidade de Filipos, e eles começaram a orar. A Bíblia fala que Paulo e seu companheiro Silas, quando deu meia-noite, estavam ali encarcerados, e eles começaram a orar, e houve um terremoto naquela prisão, e as correntes dos presos se romperam, se quebraram, e os presos acabaram soltos. E quando o carcereiro, que era responsável por aquela situação, por aqueles prisioneiros, viu aquela situação, né, viu o que tinha acontecido, ele entrou em desespero e ele tentou contra a sua própria vida. Ele queria suicidar-se, talvez até pelo fato de ele ser responsável pelo preso, e se eles escapassem ele teria que pagar com a sua própria vida. Mas o apóstolo Paulo não permite que ele faça isso, né? O apóstolo Paulo vai intervir e fala que todos estavam ali e que ninguém havia fugido e que todos estavam bem. Então ele faz a seguinte pergunta. Ele pergunta assim: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo responde de uma forma bastante sucinta: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Só que quando Paulo fala crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa, o que é crer? O que significa crer no Senhor Jesus? A segunda pergunta, como eu faço para crer? O que eu devo fazer para crer? A primeira pergunta que nós queremos falar, o que é crer? E nós podemos pensar assim, pensando de forma contrária. Por exemplo, crer em Jesus é não crer em si mesmo. Porque enquanto eu acho que eu posso ser salvo por mim mesmo, acho que eu posso ser salvo pela minha bondade, pela minha moralidade, né, pelas minhas boas obras, eu ainda não sou salvo. Qualquer pessoa que parte desse pressuposto, desse princípio, eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque eu ajudo as pessoas, eu sou salvo porque eu não minto, eu sou salvo porque eu não roubo, eu sou salvo porque eu não mato, eu sou salvo porque eu não cometo adultério, eu sou salvo porque eu não tenho uma vida devassa, uma vida no mundo, uma vida promíscua, e em função disso eu sou salvo. Qualquer pessoa que tem esse pensamento ainda não experimentou a salvação. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Olha o que Paulo vai falar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo vai dizer assim, e eu vou responder só essa primeira pergunta, né? 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai... olha o que Paulo vai nos dizer aqui. Deixa eu achar aqui, para não ficar nas minhas palavras, correto? Ele vai esclarecer isso aqui, ó.
1 Coríntios capítulo 15. Aí, ó, versículo 3 e 4. Versículo 2, né? Fala assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Jesus fez. Pelo sacrifício vicário de Jesus, substituto de Jesus, pelo sacrifício de Cristo no meu lugar. Ele morreu a minha morte. Era eu que deveria morrer e ele morreu, ele tomou o meu lugar. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos absolvidos, né? Ele morreu a nossa morte. Então, qualquer pessoa que acha que é salvo pelos seus próprios méritos, não é salvo, ainda não experimentou a salvação. Outro texto que eu queria pegar, e que é um texto bastante conhecido, Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo vai falar. O tema é o mesmo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Eu sou salvo pela graça. O que é graça? Graça é amor demonstrado àquele que não merecia amor nenhum. Graça não é quando há mérito. Graça é quando há demérito. Né? Não é por... uma pessoa ela é salva não porque ela mereça ser salva. Qualquer pessoa que acha que é salva porque merece ser salva ainda não experimentou a salvação. A salvação não traz esse orgulho espiritual. A salvação ela nos humilha, porque você consegue compreender que você não era nada, que você era impotente, que você era condenado, que você estava a passos largos para o inferno, que você já nasceu condenado ao inferno. Mas Jesus veio e morreu por você na cruz do Calvário e ele salvou você. Ele não apenas possibilitou a salvação, mas ele efetivamente ele te salvou. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela não possibilita a salvação, ela nos salva. E você é salvo pela graça, você não merece. É um amor que Deus demonstra a você sem você merecer. Né? Depois, mediante isto não vem de você, isso não parte de você, não procede de você, é um dom de Deus. Se você for ver lá no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9, você já vai ter uma grande indicação. A salvação pertence ao Senhor. Você não é salvo quando você quer, você não é salvo porque você quer, você não é salvo porque você deseja ser salvo. Não, você é salvo porque Deus decretou a sua salvação. Ele quer te salvar, Ele te salvou. Não das obras, não é das coisas boas que você faz. E por que não é das coisas? Para que você não se glorie. Porque se Deus salvasse a pessoa com base naquilo que ela faz, o homem poderia se gloriar. Eu fui salvo porque eu fiz isso. Então qualquer pessoa que acha assim, eu sou salvo porque eu pertenço à igreja tal, a sua igreja se constituiu em obras. Eu sou salvo porque eu tenho fé, eu sou salvo porque eu oferto na igreja, eu sou salvo porque eu frequento assiduamente a igreja. Isso não te salva. Essas coisas é característica de um salvo, mas não é isso que salvou você. Por exemplo, eu não frequento um lugar de culto, um lugar de adoração para que eu seja salvo. Eu frequento um lugar de culto, um lugar de adoração porque eu sou salvo. É diferente disso. Versículo 10 ele vai falar assim, versículo 9 eu quero reforçar mais, então olha, não de obras para que ninguém se glorie, porque o homem poderia se gloriar. Isso aqui ele poderia ter orgulho, eu sou salvo porque eu fiz isso, sou salvo porque eu sou bom, sou salvo porque eu sou isso e sou aquilo. Não, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus.
um outro texto ainda, está lá no livro de 2 Timóteo, está aqui. Olha o que ele vai falar assim, versículo 8 e 9, para que nós venhamos a pegar o princípio aqui, ó. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha o que ele vai dizer agora. Olha a negativa aqui. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Certo? E aqui eu quero encerrar. Então nós somos salvos quando, voltando lá no carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas o que é crer? É você descrer em você. É você crer naquilo que Jesus fez. Né? O que nos salva efetivamente é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Evangelho é uma proclamação daquilo que Deus fez. E para que eu seja salvo, eu tenho que aceitar o sacrifício dele. Eu tenho que crer que Jesus morreu por mim. Crer que ele morreu no meu lugar. Eu sou salvo por causa disso. Não sou salvo por causa de mim. Eu sou salvo por causa do sacrifício, por causa daquilo que ele fez.